Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Receita Federal começa a receber as declarações de Imposto de Renda 2019. Justiça Federal condena o ex-diretor da Dersa a quase 150 anos de prisão. Cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de lixo plástico por semana, um dos maiores índices no mundo. E o que é pior, nós reciclamos somente 2% de todo esse material. No Rio de Janeiro, a Mangueira conquista seu 20º título. Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano vão para o grupo de acesso. Na Argentina, professores vão às ruas por melhores condições de ensino e reajuste de salário compatível à inflação de 47%. A maioria das escolas do país está sem aula. Pesquisa internacional mostra que reestatização por falta de qualidade nos serviços e preços altos cresce, inclusive em países como Alemanha e França. No esporte, Palmeiras largou na frente contra o Júnior de Barranquilla, da Colômbia. E os novos esportes que estarão na Olimpíada de Tóquio em 2020, hoje a gente vai apresentar o skate. Uma pesquisa da organização não governamental WWF revelou que um brasileiro gera cerca de 1 quilo de lixo plástico por semana. Isso coloca o país entre os maiores consumidores do mundo. E o que é pior, nós reciclamos somente 2% desse total. Na casa da Fernanda, sacos plásticos para comprar frutas, nem pensar. Ela usa os de pano, que leva de casa. O mesmo vale para cereais e temperos. E até mesmo frasco de desodorante ela está livre. Ela faz o próprio desodorante. Há 3 anos decidiu que o lado sustentável falaria mais alto. Quando eu consigo fazer exatamente o que eu quero, evitar o máximo de embalagem e tal, eu me sinto bem. Me sinto, sendo produtiva para o mundo, e não só para mim. Só que a conscientização sobre os danos causados pelo descarte em excesso de embalagens no meio ambiente ainda atinge pouca parcela da população. Atualmente, cerca de 1/3 de todo o lixo doméstico produzido no Brasil é composto apenas por embalagens, sendo que 8 em cada 10 são usadas uma única vez. É um volume gigantesco de resíduos plásticos que vão parar no oceano. A gente sabe hoje que o plástico está muito presente na água, em tudo que a gente consome. O problema é que a gente não, com esse volume gigantesco, a gente não consegue descartar adequadamente. Na contramão desse consumo consciente está a indústria de embalagens, que desde 2016 apresenta crescimento na fabricação desse tipo de produto. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que só no ano passado o setor faturou mais de 71 bilhões de reais. Segundo a gerente de educação do Instituto Acatu, que orienta crianças de escolas públicas e privadas de São Paulo sobre o consumo consciente, o que falta ainda são políticas públicas para descarte e também reciclagem de embalagens. Falta aí, na maior parte dos municípios, um sistema de coleta seletiva efetiva. Falta, sem dúvida, a participação do consumidor nesse processo. Então, o consumidor entender o papel dele, a importância dele separando os resíduos. E falta também a indústria participar dessa cadeia e financiar a construção de todos esses mecanismos. Em São Paulo, o calendário de exposições do MASP de 2019 reverencia obras de artistas mulheres. Quem abre o programa é a artista brasileira Djanira da Mota e Silva, que ganha uma retrospectiva com mais de 70 obras. A repórter Maria Manso está lá na Avenida Paulista e mostra um pouquinho da mostra para a gente. Boa tarde, Maria. Oi, Ana, boa tarde a todos. Vamos começar, então, mostrando a Djanira, para quem não conhece ela. Ela nasceu aqui no interior de São Paulo e viajou pelo Brasil todo retratando esse país. Uma das frases que ela costumava dizer é essa aqui, ó. Comemos churrasco e vatapá, mas insistimos em pintar naturezas mortas francesas. E ela, durante toda a vida, trabalhou na contramão disso. Por isso, ela viajava para retratar o Brasil. Esse painel faz parte da exposição Retrata a Bahia e foi feito a pedido do escritor Jorge Amado para o apartamento dele no Rio de Janeiro, ou seja, levar um pouquinho da Bahia para o Rio de Janeiro. Isabela, o que mais a gente vê nessa exposição da Djanira? Bom, essa é a primeira grande exposição da Djanira no Museu Brasileiro, ou seja, ela retrata toda a produção da Djanira. Ela é uma exposição que vai dos anos 40 aos anos 70, pegando todo o tempo de trabalho da artista. É uma artista fundamental para o modernismo brasileiro. Ela produziu obras que vão retratar a diversidade cultural do país, ou seja,
diversas manifestações populares, ela viveu com o povo Canela, no Maranhão, ela foi uma artista que retratou tanto a fé católica quanto o candomblé, e é uma artista essencial para a nossa história da arte brasileira e que merece ser mais estudada e mais trabalhada e mais vista. E essa exposição oferece essa oportunidade de ver tantas obras da artista que há muitos anos não são mostradas e não são vistas nesse conjunto. É também uma exposição que marca um aniversário. É uma exposição que ela marca a entrada do eixo Histórias das Mulheres e Histórias Feministas no museu. Ela acaba sendo uma exposição muito importante porque é o resgate de uma artista mulher brasileira e que foi muito pouco esquecida, que foi bastante esquecida nas principais narrativas da história da arte. E está completando agora 40 anos da morte da Djanira. Exato. Então é uma oportunidade única para conhecer o trabalho dessa artista. Muito obrigada, Isabela. E olha, tem mais uma informação importante. Até amanhã, Dia da Mulher, o MASP também faz uma outra manifestação para marcar a presença da mulher nas artes. No segundo andar, o acervo permanente foi dividido da seguinte maneira: as obras feitas por artistas homens estão de costas e as obras das artistas mulheres estão colocadas de frente. Resultado, só 16% das obras estão de frente, ou seja, isso foi feito pelo MASP para também demonstrar o quanto a participação feminina nas próprias artes ainda é inferior à participação dos homens. O MASP fica na Avenida Paulista, bem ao lado da estação Trianon do metrô. O preço do ingresso inteiro é R$ 40, meia fica 20, mas na terça-feira, durante o dia inteiro, a entrada é de graça. Para ver tudo isso, Ana. Maravilha, terça-feira, está dada a dica. Obrigada, Maria. A Receita Federal começa hoje a receber as declarações de imposto de renda. Este ano o preenchimento tem algumas mudanças. A principal delas é que devem ser informados na declaração o CPF de todos os dependentes sem idade mínima. O repórter Sérgio Colassino está na sede da Receita, aqui em São Paulo, e tira as principais dúvidas dos contribuintes. Boa tarde, Sérgio. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. As declarações devem ser entregues até o dia 30 de abril. Quem entregar antes, recebe antes também a restituição. Os primeiros pagamentos devem ser feitos em junho. Nas primeiras 3 horas, a Receita Federal recebeu mais de 254 mil declarações, 77 mil só aqui no estado de São Paulo. Esses números foram apresentados agora há pouco em uma coletiva de imprensa, onde a Receita Federal também falou sobre as novidades nas declarações desse ano. Além do CPF de dependente ser obrigatório, a Receita facilitou o campo para preencher o valor da pensão alimentícia e reduziu o tempo para avisar os erros ou inconsistências na declaração, de 15 dias para 1 dia útil. Ou seja, vai ficar mais fácil para corrigir qualquer eventual erro nas declarações. A gente separou as dúvidas mais comuns ao preencher a declaração para tirar a dúvida com o Fábio Eichel, que é superintendente adjunto da Receita Federal aqui em São Paulo. Fábio, boa tarde. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de declarar o imposto de renda? Boa tarde. O erro mais comum de todos, que faz com que a maior quantidade de declarações acabe caindo em malha, é a falta de informações sobre rendimentos. O contribuinte declara um rendimento, mas acaba não declarando outros rendimentos que ele teve ou que algum dependente dele teve. Então, é muito importante atentar que todos os rendimentos devem ser declarados na declaração de imposto de renda, não só os rendimentos próprios, como dos dependentes. Um outro erro comum é a falta de informação da retenção na fonte ou uma divergência entre o que a fonte pagadora informa e o que a própria pessoa informa. Isso faz com que muitas declarações fiquem retidas. E o terceiro erro mais comum são erros nas informações de despesas médicas. Despesas médicas só podem ser informadas aquelas previstas na legislação, despesas com remédios, despesas que já foram ressarcidas por planos de saúde, por exemplo, não podem entrar. Esses 3 erros correspondem a mais de 70% dos erros nas declarações entregues. Os aposentados. A aposentadoria é preciso declarar? Todos os rendimentos precisam ser informados. A aposentadoria ela precisa ser informada ou como rendimento tributável ou como rendimento isento, se for uma aposentadoria recebida por alguém com mais de 65 anos de idade até um determinado valor. E para o 13º, quais as regras?
O 13º também precisa ser informado. O 13º ele é considerado como um rendimento de tributação exclusiva. Ele deve ser informado no campo de rendimentos de tributação exclusiva. No caso de declaração de bens, como imóveis e carros, por exemplo, devemos usar o valor de mercado atual? Não. A declaração de bens ela é sempre feita com base no valor de aquisição, no custo de aquisição desse bem. E a pessoa adquiriu um imóvel, adquiriu um veículo, ela coloca o valor de aquisição e esse valor de aquisição, esse custo de aquisição vai ser mantido até a pessoa se desfazer desse bem, quando aí ela vai ter que apurar o ganho de capital. São 254 mil declarações nas primeiras 3 horas. O brasileiro está se precavendo mais na hora de declarar? Quer dizer, se tiver os documentos em mãos, fica fácil declarar o imposto de renda? A entrega da declaração está cada vez mais simples, cada vez são menos modificações e a gente percebe que as pessoas estão cada vez fazendo isso com maior rapidez, com mais facilidade. E a gente vê isso esse ano com uma quantidade bem grande entregues em poucas horas do dia. Tá certo, Fábio, muito obrigado pelas informações. Bom, a Receita Federal espera receber 30 milhões e 500 mil declarações nesse ano e a multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregar ela fora do prazo é de, no mínimo, R$ 165,74. O programa para fazer a declaração está disponível no site receita.economia.gov.br. Ana? Obrigada pelas suas informações, Sérgio. Aldo. Nesta quinta começam as inscrições para a lista de espera do ProUni, o programa federal que oferece bolsas parciais integrais em instituições particulares. A lista é para os candidatos que fizeram o Enem em 2018. Já se inscreveram no programa, mas não foram selecionados em nenhuma opção de curso. Atenção, o prazo para confirmar o interesse é só até amanhã e deve ser feito no site oficial do ProUni. A relação dos participantes será divulgada dia 11 de março pelas próprias unidades de ensino. Com o samba que celebra heróis brasileiros esquecidos pela história e a homenagem à vereadora Marielle Franco, a Mangueira foi campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Cuyambebê, o chefe indígena que comandou os tamoios contra os colonizadores portugueses no século XVI. Luísa Marim, africana vendida no Brasil, articuladora de revoltas de escravos no século XIX. Nomes lembrados no desfile da Mangueira. O monumento às bandeiras de Brecheret ganhou releitura agressiva a partir do resultado das ações de bandeirantes contra índios e negros na colonização. A mesma crítica ácida embalou outro carro alegórico das histórias que os livros não contam. Personagens consagrados dançam sobre corpos das vítimas dos conquistadores. Na bateria, a marcha militar superada pela Munzenzá, ritmo do candomblé, enquanto a letra do samba História para Ninar Gente Grande lembrava dos porões, com uma alusão à resistência à ditadura. Com Hildegard Angel, irmã de Stuart Angel, um dos desaparecidos daquele período. Personagens do passado distante aos tempos atuais. Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, assassinada há quase um ano num crime ainda sem solução, estava presente não só na letra, mas em toda a Marquês de Sapucaí durante o desfile da escola de samba. Histórias unidas numa apresentação que levou nota 10 em todos os quesitos durante a apuração de ontem. Nota 10! O segundo lugar ficou com a Viradouro. As duas rebaixadas foram a Imperatriz Leopoldinense e a Império Serrano. A Mangueira conquistou o Carnaval do Rio pela 20ª vez, dando voz e visibilidade aos índios, aos negros e aos pobres. Os blocos de rua são a forma mais democrática de diversão no Carnaval. Em vários estados, eles reuniram multidões de todas as idades. Em São Paulo, a Prefeitura vai multar os blocos que não seguiram as regras acertadas com o poder público. Um dos blocos punidos é o Meu Glorioso São Cristóvão, que não compareceu para desfilar na última terça-feira. Mas a assessoria de imprensa não deu detalhes sobre os valores das multas. Na capital paulista, o pré-carnaval e os 4 dias oficiais de folia somaram 391 blocos. A expectativa da prefeitura é de que em todo o evento, incluindo o pós-carnaval neste final de semana, 5 milhões de pessoas tenham curtido o carnaval de rua em São Paulo. Um dos destaques foi a campanha contra o assédio, para garantir o respeito às mulheres durante a festa. O balanço do município inclui 244 multas por urinar na rua e também a apreensão de mais de 6.600 produtos irregulares. Os atendimentos médicos somaram 2.431. No
Rio de Janeiro, a Prefeitura estima que 4,5 milhões de pessoas se divertiram em mais de 400 blocos de rua. Até agora foram 9 dias de folia. A iniciativa privada investiu R$41 milhões, um recorde. Foram mais de 2.000 atendimentos médicos. 7.100 produtos irregulares foram apreendidos. 23 pessoas foram presas. Em Belo Horizonte, foram cadastrados 515 blocos para 600 desfiles até o próximo dia 10, no domingo. Já em Porto Alegre, o carnaval dura até o dia 24, com um total de 25 blocos. Até agora, em balanço parcial da Prefeitura, 65.000 pessoas foram às ruas na Cidade Baixa. Em Recife, 1.600.000 pessoas aproveitaram o carnaval em 45 polos de folia, espalhados pela cidade. Em Olinda, além dos tradicionais bonecos gigantes, outras 300 atrações reuniram quase 3,5 milhões de pessoas. Justiça Federal condena ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, a quase 150 anos de prisão. A condenação se refere ao processo sobre supostos desvios de R$7,7 milhões de recursos que seriam destinados à indenização de moradores atingidos pelas obras do Rodoanel Sul e da ampliação da Avenida Jaco Pêssego, na capital paulista. A sentença da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, foi de 145 anos e 8 meses de prisão. Um ex-funcionário da Dersa também recebeu a mesma pena. E uma filha de Paulo Vieira foi condenada a 24 anos de prisão. Esta é a segunda condenação do ex-diretor da Dersa, em menos de 10 dias, pela mesma juíza. Na primeira, ele foi condenado a 27 anos de prisão pelos crimes de cartel e fraudes em licitações no Rodoanel e em obras da Prefeitura de São Paulo. Além das duas condenações, Paulo Vieira de Souza virou réu pela 3ª vez na Lava Jato de São Paulo, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele está preso desde 19 de fevereiro pela Operação Ad Infinitum, fase 60 da Lava Jato do Paraná. Neste caso, investigado por lavagem de dinheiro no esquema de propinas operado pela Odebrecht. E ontem teve futebol na Europa, a Liga dos Campeões, e também na Libertadores, a estreia dos times brasileiros. O Palmeiras iniciou a campanha com uma vitória importante fora de casa. Vamos ver. Foi contra o Júnior de Barranquilla. Os 2-0 foram suficientes para dar tranquilidade à equipe de Felipão. Gustavo Scarpa no início e Marcos Rocha nos acréscimos do segundo tempo foram os autores dos gols. O atual campeão da Libertadores, Grêmio, foi a Argentina e saiu com um pontinho contra o Rosário Central. Sampedri marcou no início do jogo, mas Everton deixou 2 na Saudade e empatou. Final 1-1. No Mineirão, o Atlético Mineiro perdeu para o Cerro Porteño, gol de Churin, e deixou o campo vaiado. No Chile, o Internacional se safou da derrota contra o Palestino. Rafael Sobis cobrou bela falta e deu a vitória para o Colorado. Pela Copa do Brasil, o Fluminense abriu o placar diante do Ipiranga, com Everaldo. O segundo veio com o Luciano. E o terceiro foi esse aí de barriga, de Paulo Henrique Ganso, que lembrou o gol de Renato Gaúcho contra o Flamengo no Carioca de 95. Na Liga dos Campeões da Europa, a decepção para o time de Neymar. O PSG foi derrotado pelo Manchester United. No primeiro jogo, 2-0 para os franceses. E ontem, azedou. Lukaku fez o primeiro em falha da zaga. O PSG empatou com Bernat. Aí Buffon deu rebote e Lukaku guardou mais um. E nos acréscimos, Rashford bateu o pênalti polêmico e deu a classificação aos Red Devils. A seguir, na Argentina, professores vão às ruas por melhores condições de ensino e reajuste salarial compatível com a inflação de 47%. E a primeira matéria especial sobre as modalidades esportivas que entrarão nas Olimpíadas do ano que vem em Tóquio. A gente começa com skate. Voltamos já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Enquanto iniciativas para privatizar sistemas públicos avançam no Brasil, um estudo indica que em países como Alemanha e França, a tendência é inversa. Nos anos 80, o Reino Unido era considerado a meca das privatizações de serviços públicos. Mas, com o tempo, um dos primeiros países a criar as parcerias público-privadas teve que retomar alguns serviços, como o sistema de transporte, que voltou ao controle do governo em 2002. Recentemente, o Partido Trabalhista, de olho nas eleições, prometeu reestatizar mais linhas dos serviços de trens, além do serviço de correios e parte do setor de energia. Assim como os ingleses perceberam uma queda na confiança e na qualidade dos serviços privatizados,
vários países voltam a apostar no controle das empresas de serviços pelo Estado. Um estudo do Transnational Institute, com sede na Holanda, mostrou que entre os anos 2000 e 2017, quase 900 empresas privadas foram reestatizadas em todo o mundo. Na França, 152 serviços voltaram para a gestão estatal, incluindo o transporte público em 20 municípios e o saneamento em 106 cidades. Foi o caso de Paris, onde o preço da água foi reduzido após o prefeito reestatizar o serviço. E a cidade ainda usou parte do dinheiro economizado para financiar projetos de solidariedade. A Alemanha lidera o número de reestatizações, com 348 empresas e serviços que voltaram ao controle estatal. A maior parte do setor de gás e eletricidade, que o governo tinha passado para a iniciativa privada desde a década de 90. Em Berlim, os moradores se organizaram para forçar a prefeitura a municipalizar o serviço de distribuição de água. Um referendo com grande participação popular devolveu o controle do serviço à cidade e encerrou as discussões. Nos Estados Unidos, a meca do capitalismo, 67 empresas saíram do controle privado e voltaram para as mãos do Estado. Como a cidade de Atlanta, que há 20 anos privatizou a concessão da distribuição de água, mas as reclamações levaram a cidade a retomar o controle dos serviços em 2003. Até os políticos conservadores do partido de Donald Trump decidem pela reestatização de serviços como água, luz, esgoto e coleta de lixo, quando percebem que podem economizar dinheiro e melhorar a qualidade dos serviços. Na Argentina, professores fazem greve de 3 dias por aumentos salariais e melhorias nas condições das escolas. O movimento dos professores argentinos começou nesta quarta-feira com uma passeata pelas ruas de Buenos Aires pedindo negociação com o governo. Das 24 províncias portenhas, em apenas 6 as aulas já começaram. A educação está vivendo um momento de crise, afirma Maria Inês Busso, do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. Ela diz que eles estão vivendo na linha da pobreza, com os salários atuais, e são maltratados pelo governo, que não ouve suas reivindicações e nem negocia com eles. Os sindicatos que convocaram a greve reivindicam salários atualizados com a inflação do ano passado na Argentina, que foi de 47%. Os professores ainda pedem ao governo a melhoria das instalações de muitas escolas que não começaram as aulas neste ano por causa das instalações precárias. Além da passeata e do comício de ontem, hoje está prevista uma concentração na sede do Ministério da Educação argentino, além de uma assembleia onde será decidido se as atividades escolares serão retomadas na próxima semana ou se a greve será mantida. No ano que vem, Tóquio vai sediar os Jogos Olímpicos de Verão 2020 e 4 novas modalidades vão estar presentes. São elas bike BMX, escalada, surf e o skate, que é a modalidade que a gente começa a explicar a partir de hoje como que esse estilo de vida vai virar disputa por medalhas. Acompanhe a nossa reportagem especial. "40 homens e 40 mulheres do mundo todo vão representar o skate em Tóquio 2020. Brasil e Estados Unidos terão mais atletas na disputa, 12 skatistas cada. Vantagem merecida. São os 2 países mais tradicionais no esporte e na última década se revezam na conquista de campeonatos mundiais. Murilo Pérez é um dos principais atletas da seleção brasileira. Anda de skate desde os 5 anos de idade e já sente uma mudança no cenário. Falando de skate nas Olimpíadas, hoje a gente tem um incentivo maior. Quando se fala de governo, a gente tem mais força para brigar por pistas de skate no Brasil, que foi uma coisa que a gente sofreu muito ao longo da história. Mas tudo isso está mudando, a gente está num período de transformação que eu sou grato de estar vivendo essa era aí. Vão para a Olimpíada os atletas mais bem colocados no ranking mundial de 2019. A rotina dos brasileiros está puxadíssima. Para uma das promessas do país, Dora Varela, a agenda desse ano será a mais cheia da jovem carreira. Hoje eu faço preparação física 2 vezes na semana, tem fisioterapia, eu ainda estudo, estou cursando o 3º ano do ensino médio. A competição será dividida em 2 modalidades. O parque, que é praticado em pistas como essa, feitas exclusivamente para a prática do esporte. E o street, que, como o nome diz, é praticado na rua, em obstáculos que fazem parte da paisagem da cidade, como escadas, bancos, corrimões e até monumentos.
A visibilidade que o skate ganhará é comemorada pelos atletas, inclusive na busca por mais patrocínio. As competições do World Skate, a FIFA do skate, já estipulam número de voltas, tempo e padrão para o uniforme. Muitos participantes temem que a essência de rua e o estilo de vida sejam perdidos. Para mim é muito importante que isso aconteça, desde que a gente tome conta e não deixe o skate mudar só porque está nas Olimpíadas. Agora, eu vejo que teve muita gente que falou e era contra, enfim, mas eu acho que as pessoas que foi contra são pessoas que não dependem do skate para viver. O Brasil pode se tornar uma potência olímpica no esporte. Nas pistas e nas ruas, a expectativa para ver o skate nos Jogos é alta. Eu tenho visto que a coisa aqueceu mesmo agora, definitivamente. Alguns países vêm procurando o Brasil, inclusive, para treinar. Você vai cair o tempo todo, você tem que levantar e tentar de novo. Eu acho isso muito da hora, porque na vida é assim. Semana que vem a gente vai colocar a Bike BMX, aquelas bicicletas com suas rodas menores, né, sem ser as grandonas, que também vai entrar nas Olimpíadas ano que vem. Vai ser legal. Muito bem. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau. Até amanhã. Tchau.